A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje trago uma palavra, um breve estudo sobre o casamento. E nesse momento eu já quero estar orando, pedindo a presença do Espírito Santo aqui onde eu estou, a presença do Espírito Santo aí onde você está, no momento em que você estiver ouvindo essa palavra. Pai querido, Deus amado, Deus Altíssimo, Espírito Santo de Deus, esteja nesse momento, Pai, conduzindo as minhas palavras, Pai, conduzindo, Senhor, o meu pensamento àquilo que o Senhor quer passar aos meus irmãos, que o Senhor venha alcançar os corações, que o Senhor deseja falar, que o Senhor deseja tratar, Pai, nessa área. Eu sei que há corações feridos, há corações, Senhor, desenganados, pessoas que já não acreditam mais em seus casamentos, não acreditam, Senhor, que ainda pode ter um casamento feliz. Então eu peço que o Senhor venha alcançar aquelas vidas que o Senhor preparou para estar ouvindo essa palavra nesse momento. Então, eu agradeço desde já a oportunidade, peço que os irmãos estejam abrindo a sua Bíblia em Gênesis 2:18. Então vamos iniciar falando sobre a primeira instituição feita por Deus, que é o casamento, a família. Lá em Gênesis 2:18 diz: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea", que quer dizer também perfeitamente adequado. Hoje eu ouvi sobre essa palavra e eu achei maravilhoso, perfeitamente adequada. Aqui o Senhor criou tudo, né? O mundo, os animais, as árvores, as ervas do campo, criou o homem, mas viu que faltava algo para ele, né? Faltava uma outra metade que fosse igual a ele, né? Faltava uma auxiliadora. E em Gênesis 1:28, o Senhor abençoa homem e mulher, né? Ali um pouco acima ele fala que fez o homem à sua imagem e semelhança, assim os fez homem e mulher. E ali no versículo 28, Deus os abençoa e fala: sede fecundos, multiplicai-vos. Então ali naquele momento é como se Deus tivesse feito o casamento entre o homem e a mulher, né? E o Senhor deu uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos. E no Salmos 127, versículo 3, ali reforça essa palavra sobre ser fecundos, sobre se multiplicar, sobre ter filhos. Ó, aqui diz: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Então, a intenção do Senhor era que o homem e a mulher se unissem, se tornassem como se fossem uma só carne. Ali eles, né, acontece o casamento, ali na palavra mostra que o casamento ele acontece nesse momento, quando o homem e a mulher coabitam, como diz a palavra, né? Até por isso tem ali os ensinamentos que orienta a gente não ter relações sexuais antes da cerimônia, do casamento, porque na verdade nesse ato sexual que realmente acontece, né, o casamento. Porque quando você tem relações sexuais com uma pessoa, é algo muito íntimo. É como se os dois fossem uma só carne. Então, entendendo a, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você sabe que somente de ter relações sexuais já é como ter um casamento com uma pessoa. E a partir daí você vai tendo as revelações, né? E respeitando cada
momento do casamento, né? Desde antes do casamento. A vontade de Deus é que o homem e a mulher se tornem uma família, tenham filhos, sejam felizes, mas parece que é só a gente casar que começam os problemas, né? Não sei se vocês já viram pessoas que às vezes namoram por 10 anos. No primeiro ano de casamento elas se separam, porque é muito difícil assumir responsabilidades, né? Quando a gente está namorando, a gente tem uma certa responsabilidade, mas não tem um peso tão grande como a responsabilidade do casamento. Mas antes ainda de falar sobre as responsabilidades do casamento, do marido, da mulher, vamos falar um pouquinho antes do início desse casamento, né? Uma das decisões mais importantes da nossa vida é com quem nós vamos casar. A mais importante é seguir a Cristo. E uma das mais importantes é com quem nós vamos casar, com quem nós vamos decidir passar o resto das nossas vidas, com quem nós vamos decidir ser uma só carne. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é atual. E mesmo ela sendo escrita há tantos e tantos anos atrás, todos os princípios da Bíblia, elas se aplicam hoje em dia. A gente precisa conhecer profundamente a palavra, os seus princípios para uma vida cristã, obedecer essa palavra, mesmo ela sendo contra a nossa natureza. Então, mesmo às vezes você vendo a palavra ali, conhecendo ela, muitas vezes a gente não consegue praticar, por conta da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza ruim, né? Ou até mesmo indo contra a nossa cultura, porque quanto mais vai passando os anos, a cultura vão se modificando, né? Essa cultura ela muda de região para região e infelizmente a cultura tem mudado muito em relação ao casamento. Hoje em dia as pessoas veem o casamento como uma prisão, como algo que quem é casado é infeliz, não tem mais vida, não tem mais liberdade. Então é imposto isso sobre a sociedade, hoje em dia, o casamento como algo ruim, mas a palavra de Deus não mostra, não fala isso. A palavra de Deus, o casamento, perante a palavra de Deus, é bom, é para a gente ser feliz. Se as pessoas conhecessem de verdade e praticassem também, porque não adianta só conhecer a palavra de Deus. É muito diferente de conhecer e praticar. Então, é uma via de duas mãos. Você precisa conhecer, mas você também precisa praticar. Então, se você conhecer e praticar a palavra de Deus antes de decidir se casar, haveria muito menos divórcios. Hoje em dia, mais da metade dos casais não são felizes no seu casamento e termina em separação. A maior parte dos casamentos terminam em separação nos dias atuais. Os nossos avós, pais, eles não conheciam os princípios bíblicos nessa área de relacionamento. Era tudo ainda muito oculto, assim, vamos dizer. As pessoas não buscavam tanto esse conhecimento, era tudo muito rígido e assim eles não souberam passar para os seus filhos. A maioria das pessoas não foram criadas com essa mentalidade de que existe uma melhor maneira de escolher aquela pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. Então, não foi ensinado pelos pais como escolher a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. E a palavra diz que nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, conheço a palavra, mediante isso escolhi o meu marido, é bom, é trabalhador, porém só isso não basta. Precisa muito, muito além disso, para um casamento feliz,
para um casamento sólido, que tem Cristo como a base de tudo. Então vamos lá, as obrigações do marido, o que a Bíblia diz? Eu vou citar aqui somente duas passagens, que já é o suficiente para fazer um maior auê aí na nossa sociedade. Em relação aos homens, ainda mais tranquilo. O pior é em relação às mulheres. A aceitação sobre isso é muito difícil. Amar a sua esposa como Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa palavra está em Efésios 5:25. E aqui Cristo mostra, né? Ele ensina como que o marido tem que tratar a sua esposa. Como que ele ensinou isso? Com as suas próprias atitudes, com o seu próprio testemunho. Jesus, ele amava a igreja a um ponto, ele ama a igreja a um ponto que ele se entregou por nós. Mas não apenas se entregou, ele foi lá e pagou a nossa culpa. Então não é só o marido se entregar pela sua mulher, ele assumir a culpa dela. Então não é tão simples, né? Não é só isso. Tem que ter uma grande responsabilidade e conhecimento da palavra de Deus para isso, porque senão o homem não vai entender como que é esse amor a ponto de se entregar e assumir a culpa da sua esposa. Somente estando em Cristo e conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai conseguir fazer isso. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso está no versículo 28 de Efésios 5. E logo em seguida no 29 fala: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como Cristo o faz como a igreja. Então, a grande preocupação das mulheres é: ai meu Deus, eu vou casar e eu vou ter que ser submissa ao meu marido. Mas ele estando em Cristo e conhecendo a palavra, e aqui a palavra diz: você deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Deve se entregar pela sua esposa como Jesus se entregou pela igreja. Então, não se preocupa quanto a palavra ser submissa. Essa palavra ela tem sido muito distorcida, mas você vai entender um pouco. O homem que estiver sob a submissão de Deus, porque não é só a esposa estar submissa ao marido, o marido também está submisso a Deus. E que ama a Deus verdadeiramente, você acha que ele vai maltratar a sua esposa? Ele vai bater na sua esposa? Ele vai humilhar a sua esposa? Ele vai trair a sua esposa? Ele vai abusar fisicamente ou psicologicamente da sua esposa? Ele vai fazer dela uma empregada doméstica, estando sob a direção do Espírito Santo? Jamais. Ele não vai fazer. Nós não somos perfeitos, não existe um marido perfeito, mas o homem que está sob a submissão de Deus, está sob a direção do Espírito Santo e ama verdadeiramente a Deus, ele jamais vai fazer isso com sua esposa. Porque quando ele estiver ferindo a sua esposa, ele está ferindo o coração de Deus. E se ele trair a sua esposa, ele está traindo a Deus. Então, o homem que estiver vivendo verdadeiramente na palavra de Deus, ele não vai fazer isso com a sua esposa. Vamos falar um pouquinho agora sobre as obrigações da esposa, que eu acho que dá mais bafafá. Então, logo abaixo ali na Bíblia, Efésios, capítulo 5, versículo 21 e 22,
diz: esposas, obedeça o seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Então, o que isso já deu de falar, né? Sobre isso. É difícil para a mulher aceitar isso, né? Aceitar essa submissão. Eu li aqui essa passagem aqui, que eu peguei da versão atualizada, né, da Bíblia, da linguagem atualizada de hoje em dia, mas em outras Bíblias fala mesmo a palavra ser submissa ao seu marido. E existe uma má interpretação, uma rebeldia, né, sobre essa palavra, que de não aceitação, porque a mulher não quer que alguém mande nela, né? Principalmente nos dias de hoje. Essa palavra ela foi muito distorcida, essa pequena frase aí foi muito distorcida pelo diabo, né? Ele conseguiu destruir famílias, ou fazer com que as pessoas não queiram mais se casar por conta disso, achando que a vida delas vão ser um inferno depois que elas casarem, por conta disso, porque a mulher tem que ser submissa ao seu marido, né? E com isso veio outras coisas, feminismo, entre outras coisas. Mas quando você entende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você obedece à palavra. E a palavra diz que você deve obedecer ao seu marido. Só que você não precisa se preocupar com isso, porque o teu marido, sendo um homem de Deus, direcionado pela palavra de Deus, estando com a sua vida sendo direcionada pelo Espírito Santo, ele não vai usar desse poder, de essa autoridade, para te ferir, para mandar em você por mandar, ou para se aproveitar da situação, se aproveitar dessa autoridade. Não é isso, você não precisa se preocupar, porque o homem que estiver vivendo na palavra de Deus, que amar a Deus, que estiver vivendo direcionado pelo Espírito Santo, ele não vai usar dessa autoridade para te ferir, para te machucar, para se sobressair. Pelo contrário, essa autoridade que é dada por Deus vai ser muitas vezes para te proteger, para me proteger. A mulher, ela é muito emocional, age e toma suas decisões muito pelo emocional. E o homem, ele é mais racional, ele vem e coloca ordem, porque o Senhor nos fez assim. E nós temos que aceitar a palavra de Deus. Então, se essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então nós temos que nos sujeitar à palavra, ao nosso esposo, assim como aqui está escrito, né? Se nós pegarmos essa palavra submissão e dividir ela, a gente entende que essa submissão pode ser o quê? Estar na missão junto com você. Sub é igual um diretor e subdiretor. Então, o marido é o diretor e eu sou a subdiretora. Então, assim, eu tô no comando junto com ele, eu tô nessa missão junto com ele. Essa missão de fazer a nossa família vencer, ser feliz, prosperar. Então, eu tô aqui para ajudar, assim como a palavra disse, que não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma auxiliadora. Então a gente vê assim no dia a dia que o homem ele tem muito raciocínio, ele sabe verdadeiramente comandar uma família, mas para muitas coisas ele precisa da nossa ajuda, e isso não é menosprezo para a mulher. Muitas vezes o homem vai numa loja e ele não dá conta de comprar uma camiseta para ele, um pacote de meia. A gente tem que estar junto para essas atividades.
Então, esse cuidar da família não é menos, não é um trabalho menos que deve ser menos reconhecido ou menos merecido de honra. Também é um lugar de honra estar na submissão com o seu esposo, estar nessa missão junto com ele e auxiliar ele para o bem-estar da nossa família. A submissão pode ser também comparada a um copiloto, né? O piloto, ele está ali, ele está no volante, ele está na direção, mas o que o copiloto está ali falando? Ó, olha a velocidade, olha a placa, está ali dando um direcionamento também. Tá falando às vezes alguma coisa que o piloto não prestou atenção ou que ele não enxergou, então está ali para ajudar. E também, né, essa missão da esposa é ser a conselheira do seu esposo, né? Porque o homem, ele tem habilidade para muitas coisas, ele tem aptidão para liderança, mas para muitas coisas ele precisa da mulher auxiliando ele precisa da mulher dando conselhos para ele, porque Deus fez o homem e a mulher diferente, a gente vê pelo raciocínio, a forma de pensar, então é para se completar. Então, como a palavra lhe diz, né, em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem que estando verdadeiramente em Cristo vai trair, vai machucar a sua própria carne? Ele não quer mal para sua própria carne, para sua esposa. E a palavra diz: obedecer ao marido como obedecer ao Senhor. Então, às vezes, mesmo mordidos, mesmo contrariados, a gente obedece a palavra do Senhor, porque a gente sabe que é bom para nós, que é melhor para nós a vontade de Deus do que a nossa. Então, muitas vezes, esse direcionamento do marido, essa orientação, alguma coisa assim, é para o nosso próprio bem, às vezes até para nos proteger, né? Esses dias eu queria muito, muito, muito comprar um curso de estudo bíblico, mas como hoje eu entendo a vontade de Deus para o meu casamento, entendo a boa, perfeita vontade dele para minha família, eu não tomo mais decisões precipitadas, como eu já fiz muitas vezes, sem antes consultar o meu marido, porque nós estamos numa submissão, eu e ele, né? Então ele está na direção dessa missão e eu estou junto com ele, então eu preciso consultar ele para mim estar fazendo isso. E antes de comprar, eu fui consultar ele, falei, amor, eu quero fazer esse curso aqui. Mas, assim, eu, pela minha emoção, eu tinha comprado no mesmo momento, né? Mas ele tá cumprindo aviso, sabe que daqui uns dias a nossa renda vai diminuir, não sabemos como que vai ser o ano que vem em relação às nossas finanças. Então, com esse pensamento mais racional, ele falou: olha, você vai ter outra oportunidade para fazer. Então, assim, ele não negou isso para mim por ruindade, porque ele não quer me presentear com isso, mas é porque ele está olhando pelo lado racional e que nesse momento não é o melhor momento para ter esse gasto, né? Já que a gente já teve alguns outros gastos pontuais ali durante o mês. E depois, no outro dia, eu pedi de novo, falei, amor, eu quero muito, 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 muito fazer esse curso. E novamente ele me negou. Então, assim, mesmo com o coração entristecido, eu obedeci. Eu podia pegar o cartão e ir lá e comprar. Ele nem ia saber. Mas é como diz a palavra, obedecer ao marido como obedecer ao Senhor. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está com a nossa vida sendo direcionada pelo Espírito Santo. Então, por mais que doa, por mais que às vezes a gente está sendo contrariado, mordido,
a gente obedece porque a gente sabe que é o melhor para a gente e para o bem-estar da nossa família no momento. E o marido, ele tem essa clareza de discernir isso, porque o Senhor colocou isso no homem. Foi para ele que o Senhor deu a autoridade. Quando cada um faz a sua parte e os dois juntos procuram agradar a Deus, o casamento ele pode ser muito, muito mais feliz. E uma coisa eu te falo, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para o outro, para fazer o outro feliz. Porque a gente não pode esperar por algo que a gente não dá, né? A gente não pode querer que ele faça alguma coisa por mim sem eu fazer. Claro que ele pode fazer isso antes de mim, mas isso tem que estar dentro de nós. Se eu quero que ele faça isso por mim, eu primeiro faço por ele. Então, assim as coisas funcionam. Então, estando debaixo da graça de Deus, procurando agradar ao seu marido, à sua esposa, procurando agradar a Deus também, e nós teremos um casamento muito, muito, muito mais feliz. E existe casamento perfeito? Não. Na culinária a gente consegue fazer vários casamentos perfeitos, mas na vida real, do casamento, não vai existir o casamento perfeito, porque não existe homem perfeito. Mas nós estando buscando estar dentro dos princípios da Bíblia, dentro dos princípios cristãos, nós vamos conseguir vencer os desafios que o casamento traz dia após dia, porque cada dia é um desafio. Um dia é com os filhos, outro dia é com as finanças, mas junto de Cristo, estando os dois lutando pelo mesmo objetivo, seremos mais do que vencedores em Cristo. Na Bíblia, nós podemos encontrar várias regras e princípios que falam sobre o casamento, né? Até no Antigo Testamento, muito mais regras do que princípios, e no Novo Testamento, muito mais princípios do que regras, mas nós conseguimos ver várias coisas ali, palavras direcionadas sobre o casamento. Se você tiver dúvida, pega a Bíblia e leia sem preguiça, pede direcionamento do Espírito Santo, busque palavras, busque o pastor, peça orientação. Então, assim, não dá para trazer em um momento só desse de estudo tudo que precisa ser falado sobre o casamento, porque tem muitos pilares, né, entre o casamento, né? Tem os filhos, tem as finanças, tem os sonhos do casal, tem a vida sexual, tem a vida extrafamiliar, vamos dizer, não só a família de dentro de casa, mas com os parentes. Então, assim, tem muita coisa para ser falado, e a gente encontra direcionamento de tudo isso na Bíblia. Mas entre todas essas regras e princípios, vem Jesus e diz uma coisa muito importante para a gente: ame o seu Deus, Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Então, de tudo que está escrito, se você amar a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo, tu vai saber como amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa vai saber obedecer ao seu marido como obedecer ao próprio Senhor. A palavra ali diz, né? Então, homem e mulher deixará os seus pais e vão se unir para ser uma só carne. Então, quem que está mais próximo de mim, a não ser a minha própria carne, o meu próprio marido, a minha própria esposa? Então, se eu amar a Deus e amar o meu próximo, assim como a palavra diz, assim como Jesus resumiu todos os mandamentos em só dois, se a gente respeitar somente esses dois
mandamentos, nós vamos saber perfeitamente como amar e como respeitar, como honrar o nosso cônjuge. E depois de tudo isso, ainda tem os porém, né? Porque muitas vezes só a esposa está em Cristo, o marido não está. Ou o marido está em Cristo e a esposa não está. Então, não quero dizer dos dois estar na igreja. Ah, os dois se diz crente, né? É diferente. Porque muitas pessoas estão na igreja, no prédio, mas elas não estão em Cristo verdadeiramente. A vida delas ainda precisa passar por uma transformação, uma restauração. Então, o que fazer nesse momento? É pedir, é orar, é pedir, Senhor, muda a minha realidade, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, faça novo. E essa mudança, né, a forma que nós devemos orar, ela precisa ter uma objetividade e uma clareza muito grande a hora que você for pedir isso para Deus. Porque a mudança, ela é diferente da transformação. Um exemplo, a água. Quando você pega a água e você coloca ela no congelador, ela vira gelo. Então ela muda de estado. Só que se você tirar ela do congelador de novo e colocar no tempo, ela vai voltar a ser água. Então não peça pela mudança do seu marido, pela mudança da sua esposa, mas peça pela transformação. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre, né, para você ver que o casamento é tão importante que Jesus começou o seu ministério fazendo o primeiro milagre nas bodas em Canaã. Então, em um casamento, foi o primeiro milagre de Jesus. Porque como eu disse, essa primeira instituição que Deus criou é muito importante para ele. É como se fosse a menina dos olhos dele, né? O casamento. Porque do casamento vem muitas novas famílias. Então, se eu conseguir consertar o meu casamento, eu vou conseguir gerar novas famílias em Cristo. Então, o que nós devemos pedir? Senhor, transforma meu marido, transforma minha esposa, porque através da sua intercessão o Senhor pode agir. E um conselho que eu te dou também, não peça só pela transformação do outro, mas peça também pela sua transformação. E quando Jesus ele vai fazer esse milagre de transformar a água em vinho, ele dá uma ordem. Ele fala aos serviçais: encham as talhas de água. Então, eles obedeceram. O Senhor deu uma ordem para eles, para que essa água fosse transformada. Então, muitas vezes o Senhor vai te dar alguma ordem, alguma orientação, e você tem que estar atento a isso, para você ser transformado, para o seu casamento ser transformado, para o seu marido, a sua esposa ser transformado. Você precisa estar obedecendo a palavra dele, primeiramente. E eles vão lá e enchem. Depois que já estava cheio, né, as talhas, ele fala: agora leve o vinho para o mestre de cerimônias lá, né, experimentar. Então ele falou: enche de água, agora leva o vinho. Então, no momento que você está obedecendo a palavra do Senhor, Ele está transformando a sua vida. No momento que você está obedecendo a palavra do Senhor, Ele está transformando o seu marido, a sua mulher. No momento que você está obedecendo a palavra do Senhor, Ele está restaurando o seu casamento, Ele está transformando a água em vinho. Então profetize sobre o seu casamento, lute pelo seu casamento. Se hoje você não vê mais vida, você vê um casamento morto, fracassado, não deixa as coisas acabarem assim. Não é da vontade de Deus que o homem e a mulher se separem. Ele uniu os dois e a vontade dele é que vocês sejam felizes. Então, não é da vontade de Deus que seu casamento acabe, mas você precisa lutar por ele, você precisa tomar a posição, você precisa obedecer a palavra de Deus para que ele venha restaurar, para que ele venha transformar. E profetize: se hoje o seu marido é um alcoólatra,
Se hoje o seu marido é violento, ele te bate, ele te trata com menosprezo, se hoje a sua mulher não te honra, não te obedece, ela tem má fama, profetize. Não chame mais ele de água, ela de água. Não chame mais ele de fracassado, de bêbado, ela de, né, palavras feias. Já chame ele ou ela de vinho. Já fale que ele é um vitorioso, que ele vai prosperar. Já profetize sobre a vida do seu cônjuge. Eu queria dizer para você que nunca é tarde para retomar o seu casamento. Ali na palavra, quando Jesus fez o milagre de transformar a água em vinho, eles levam esse vinho para o mestre de cerimônias experimentar, e ele diz, né? Normalmente as pessoas primeiro dão um vinho bom e depois no final da festa, quando já está todo mundo embriagado, eles dão um vinho ruim, meia boca, que aquele que dá dor de cabeça, que faz todo mundo dar um ruim no estômago. E com Jesus é diferente. Primeiro é servido um vinho, só que depois vem um vinho melhor. Então, o novo vinho é melhor do que o antigo. Então, assim deve ser o nosso casamento. Então, a gente tem, né, aquele primeiro vinho que ele deve ser bom, mas o novo vinho tem que ser melhor ainda. Então, com o passar dos anos, o nosso casamento ele tem que ser melhor a cada dia, mais feliz, mais sólido. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E com isso eu quero dar um testemunho que está totalmente relacionado a essa palavra. Quando eu me casei, meu marido ele me tratava como uma verdadeira princesa. Ele chegava assim me constranger com os seus atos, com a sua atitude, né, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo. Sempre estava muito presente. Ele realmente era muito apaixonado. Eu trabalhava no comércio, né? E o trabalho dele já era mais flexível, então todos os dias ele ia me ver no trabalho, às vezes várias vezes por dia, e às vezes chegava até me sufocar, porque assim, não porque o amor dele era sufocante, mas porque eu não estava preparada, acostumada com tanto amor, carinho. E o zelo, né, que ele tinha, até quero ressaltar aqui, que o zelo ele é diferente do ciúme, né? O zelo ele cuida, ele preza, ele ama, ele respeita, e era tudo que ele tinha por mim. E eu, pelo contrário, era ciumenta. Por mais que ele fazia tudo isso para mim, que ele estava o tempo todo do meu lado, provando, né, o seu amor, cuidando, zelando, prezando pelo nosso relacionamento, me respeitando, mesmo assim eu tinha ciúmes. E o ciúme, ele sufoca, ele mata, ele machuca. E quando eu falo mata, é literalmente mesmo. Quantos casos de homicídio, de suicídio a gente já viu? A gente vê todos os dias por causa de ciúmes. Os ciúmes não vêm de Deus. O zelo vem, o ciúme não. Mas eu não sabia lidar com essa situação, com todo esse amor e respeito também, porque é difícil o início do casamento, por isso que muitos relacionamentos eles se quebram ali logo no início, porque são duas pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes, com cultura diferente, cada um veio de uma família que fazia de um jeito, que cozinhava de um jeito, que limpava a casa de um jeito. Então, assim, quando junta isso, se não é a presença de Deus nesse novo lar, a maioria deles se rompem. E é o que acontece hoje em dia. E foi muito difícil para mim se casar,
e aceitar de que eu tinha que ser submissa. Eu queria mandar em tudo. Eu queria mandar nas contas, eu queria mandar no com o que a gente ia gastar, onde que a gente ia, o que a gente ia comer. E ele não tinha espaço para assumir a autoridade que Deus deu para ele, né? Do chefe do lar, da liderança do lar. Porque a minha agressividade, arrogância, rebeldia estava sufocando isso. Então, com o passar dos anos, apesar de nos amar muito, né? Passamos pela crise do primeiro ano de casamento, pela crise dos 3 anos de casamento e tantas outras que vieram, né? Mas o nosso casamento chegou a um ponto que ele começou a me tratar da forma que eu tratava ele. A um ponto que eu não consegui suportar ser tratada da forma que eu tratava. Então, assim, chegou um ponto que Deus precisou me tratar para o meu casamento seguir em frente, porque ele não suportava, né, a autoridade que eu queria ter e eu não estava suportando a forma que ele estava me tratando, mas que na verdade ele só estava retribuindo o que eu fazia, né? Então, assim como eu disse anteriormente, a gente nunca tem que esperar do outro uma coisa que nem a gente faz. Então, assim, isso foi um momento da nossa vida que, do nosso casamento que o Senhor precisou me tratar. Porque mesmo estando na igreja, como eu disse anteriormente também, é diferente você estar na igreja e você estar em Cristo, ter uma vida direcionada por Cristo. Até que a gente estava passando por algumas crises financeiras também, já justamente por o marido não estar exercendo essa autoridade e a mulher está querendo tomar o controle de tudo e a gente não consegue, porque essa tarefa é do homem, porque o Senhor estabeleceu assim, e eu não estava conseguindo dar conta de assumir o controle da forma que eu queria. Então, assim, uma pessoa de Deus, um dia sem mais nem menos, eu conversei ali com ela escutou um desabafo que eu estava fazendo para uma amiga e ela, mesmo sem entender toda a situação, me entregou uma palavra, deu algumas orientações e falou assim, olha, se vocês querem sair desse momento de crise financeira que vocês estão vivendo, eu posso te ajudar, porque eu já ajudei uma outra amiga da igreja que também estava passando uma crise no casamento, porque como eu disse, né, o casamento ele existe vários pilares e tudo isso precisa estar em harmonia. E quando um pilar desses está desfalcado, pode desfalcar o seu casamento. Então, assim, como o nosso financeiro estava desfalcado por falta de sabedoria, né, minha, aí essa crise financeira traz muitas crises para o casamento em geral, porque se o financeiro está desfalcado, isso acaba atrapalhando toda a gestão familiar, toda a gestão ali do casamento, né? Então eu aceitei a ajuda dessa pessoa e a primeira orientação que ela me deu falou assim, você precisa ser submissa ao seu marido, você precisa obedecer essa palavra de Deus, porque a palavra de Deus a gente precisa obedecer ela por completo, não é só o que nos convém, né? Eu só quero obedecer essa aqui, aquela ali eu não quero. Então, assim como eu falei, né, que o Senhor transformou a água em vinho no momento que os serviçais obedeceram o que Jesus falou, enche as talhas. Então, assim, o Senhor me tratou ali naquele aspecto, né, já estava tratando em outras áreas também. E aí eu consegui, assim, entender que eu preciso entregar o controle para Ele, não só em relação ao casamento, mas em muitas outras áreas da minha vida que eu queria ter o controle de tudo e para mim, uma pessoa muito mandona, era muito difícil entregar esse controle para Deus. Então, eu tomei a decisão de entregar o controle, né, da minha vida, do meu casamento para o Senhor.
E a partir daquele momento eu deixei o meu marido assumir a autoridade que Deus deu para ele, né? E eu assumi a submissão, assumi a posição de auxiliadora. E a partir ali daquele momento, o Senhor foi trabalhando no nosso casamento. Então, assim, até hoje tem muitas atividades do lar que ele prefere que eu esteja à frente. Mas ele está ali monitorando tudo, sabendo de tudo, porque tem muitas coisas assim que ele não tem uma aptidão tão grande como eu tenho, né, com contas, com matemática, com gestão administrativa, essas coisas, o que tem que comprar, o que tem que gastar. Então, assim, debaixo, né, da autoridade dele, a gente agora tem a nossa vida mais financeira mais equilibrada, né, graças a Deus, nas outras áreas também, porque assim, como eu falei, quando o financeiro tá atrapalhado, a nossa vida acaba ficando toda atrapalhada. Então também assim, não foi do dia para a noite, não espere que o Senhor vai transformar você, o seu marido, o seu casamento do dia para a noite. Isso levou meses, talvez um ano e pouquinho, mas assim, o Senhor chegou a restaurar o nosso casamento a um ponto que ele voltou a me tratar como princesa. E o Senhor restituiu tudo isso a partir do momento quando eu comecei a obedecer a palavra dele. Então, assim, hoje temos um casamento, graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor, equilibrado, tranquilo, feliz, em todas as áreas. Claro que poderia estar muito melhor, nosso financeiro poderia estar melhor, é muita correria, assumir toda a responsabilidade do lar para ele estar fora, mas ele quis assim, ele preferiu assim, ele falou, agora é momento da gente plantar. E depois vai ser o momento de descansar, né? Então, assim, o Senhor, ele restaura, né? Ele transforma a água no vinho, mas você precisa obedecer a palavra dele, você precisa encher a talha de água para ele transformar ela em vinho. Amém? Então, eu deixo essa palavra para os irmãos. Eu espero que essa palavra tenha alcançado vidas hoje, que essa palavra tenha mexido verdadeiramente com alguém que esteja ouvindo. Eu sei que se o Senhor tocou no meu coração de dar esse testemunho, se o Senhor tocou no meu coração de entregar essa palavra, é porque alguém precisa restaurar, transformar o seu casamento. Então, que Deus te abençoe e que Ele te dê a sabedoria devida que você precisa para colocar o seu casamento, o seu lar, a sua família em ordem. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe.